Oi, gente, muito boa tarde. Eu estou fazendo aqui uma torta de maçã com 2 maçãs que eu vou fatiá-las. 2 ovos, eu bati as gemas, estão aqui, ó. As gemas estão aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês verem, ó. 1, 2. Agora eu vou colocar a manteiga, 1 colher de sopa de manteiga e precisamente meia xícara de açúcar. Só que eu fiz um processo diferente. Eu estou colocando as claras em neve e o açúcar já batido para misturar. A torta é diferente. Aqui está. É uma receita que vai as claras em neve e o açúcar já misturado para você bater e fica mais fácil. Vou falar por quê. Se você bater o açúcar, a manteiga e as gemas, fica um pouco difícil, demora para dar o ponto. Mas se você bater assim no liquidificador, aqui no caso da batedeira que entra, você vai misturar, ó. Você vai misturar as gemas. Eu vou explicar aqui o que acontece. Ó como fica. É quase um bolo. É quase um bolo. Só que quando a gente faz o açúcar e a farinha, o açúcar, a manteiga e as gemas, que você vai misturar devagar no seco, fica mais difícil. Mas se você bater lá a clara em neve e jogar o açúcar, ó o que acontece, fica uma massa de bolo, uma massinha de bolo. Eu coloquei meia xícara dessa de açúcar. O açúcar tá aqui para vocês verem. Para 1 xícara de farinha. Vamos adicionar agora a farinha. Ó, igualzinho se você fosse fazer uma receita de bolo, igualzinho. Se você quer saber, a massa fica firme, muito firme. Mas é assim mesmo, ela fica parecendo que não vai dar ponto. Porém, ela dá o ponto que você precisa, ó. Vamos lá? Massa para pôr na forma e ir abrindo aos poucos. Ó, já tá ficando difícil para bater. Você coloca uma tampinha rasa de fermento em pó, depois que você misturou a farinha. Aí você vai delicadamente bater. Delicadamente você vai misturar essa massa. Fica uma massa bem gostosa de você mexer. Ó como ela fica. Firme mesmo. É igualzinho o bolo, só que aqui é uma torta de maçã. Então vamos lá. Eu fiz aqui de um jeito diferente, porque às vezes quando a gente tá batendo o açúcar, a gema a gema, o açúcar e a manteiga, fica aquele farelinho, né? Aí você vai bater as claras em neve e vai misturar. É o mesmo processo, é igual. Processo igual, tá? Então vamos lá. Eu corto assim, ó, nessa espessura a maçã. Então eu vou cortar 2 maçãs. Se você não tiver 2, se você tiver só 1 maçã, não tem problema. Esse bolo, essa torta, bolo, ela fica uma delícia. Às vezes uma maçã grande, como foi o caso aqui, eu botei uma maçã bem grande. Ela dá para pôr na forma inteira. Se você tiver 2, se você for pôr pequenas, então coloque 2, tá bom? Deu para entender? Ó, você vai cortar igual eu tô cortando e vou mostrar no pratinho já cortado. É fácil, é rápido, não é muito adocicada essa receita. Ó, deu um pratinho de sobremesa de maçã cortada. Agora eu vou fazer, o forno tá ligado já a 180 graus.
que eu vou fazer? Eu vou untar a minha forma de teflon, porque mesmo sendo de teflon, eu costumo fazer isso. Eu passo uma manteiga no fundo ou margarina, o que você tiver, tá? Fica a seu critério aí. E nós vamos abrir a massa nessa forma. Vou dar uma esfarinhada e vou jogar a massa aqui dentro e abrir delicadamente ela. Aqui é só para garantir que não vai grudar. Apesar de ser teflon, você tem que ter esse cuidado. Vamos para a massa e agora a mão na massa, tá? Então vamos lá. A massa ficou assim. Eu vou abrir. Ó como ela ficou, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela cai pesada. Porém, ela fica leve na hora que fica pronta. Ela fica bem leve, essa massa da torta da maçã. É um processo rápido, bem mais rápido do que aquele que eu falei anterior. Vamos fazer agora a mão na massa. Que é... Você vai abrir a massa assim, ó. Vamos lá, vamos pôr a mão aqui na massa e vamos abrir delicadamente. A hora que eu acabar de abrir, eu mostro. Ó, eu vou apertando a massa e vou jogando ela para os cantos. Aí dá a impressão que não vai dar o ponto certo, que não vai caber e cabe, viu, gente? Eu posso garantir que eu já fiz essa receita e dá certinho. Vamos pôr o restante. Não vai leite, viu? Quem tem problema de lactose, não vai leite. Vai só a clara, o açúcar, que nem eu já falei. E depois você põe a farinha normal. E também essa receita, você pode colocar a farinha de arroz. Quem não pode com glúten, vocês fazem com farinha de arroz que dá certinho. Eu garanto que fica tão leve e tão gostoso quanto. Quem tem problema com glúten, adicione farinha do arroz. É uma xícara de farinha de arroz para meia de açúcar, tá? Não ficar muito melado, porque vai um pouquinho de açúcar em cima. Estou aqui ajeitando para colocar as maçãzinhas aqui. Depois vou falar para vocês o que deu. Ela tá até crescendo aqui na forma. Hoje tá bastante calor, então hoje essa receita vai dar certinho, porque ela cresce um pouco. É natural que ela cresça, porque eu pus meia tampinha só de fermento em pó, tá bom? Como é difícil de lidar quando você põe, porque eu pus uma colher de sopa de manteiga. Se você não pôr, não dá o ponto. Então tem que pôr, a manteiga é necessária. Ou a margarina aí que você tiver. Vamos lá. Agora eu vou fazer a camada de maçã. É maçãzinha verde, tá? Essas maçãzinha verde um pouquinho mais madura. Então eu vou pôr e vou mostrar pra vocês ó como ela fica. Qual o processo? Sempre aperte, ó, uma atrás da outra e apertando. Uma atrás da outra e apertando. Você vai pondo de fora a fora. Se a massa não chegou, ela acaba chegando. O interessante é que fica até um pouquinho difícil para você trabalhar com essa massa, porque você bate no liquidificador, na batedeira, você tem na batedeira um processo de rapidinho para misturar tudo. Na mão demora um pouquinho mais. Tem que ser prático, né, gente? Nós temos que ser prático. Não falei? Uma maçã para essa forma aqui, ó, tranquilinho, ó, tá? Você vai pondo, vai ajeitando, e aí, às vezes até sobra maçã aqui. Eu gosto de pôr bastante maçã na torta de maçã. E agora eu vou explicar pra vocês qual o segredinho pra gente fazer com que ela fique crocante. E ela fica bem crocante, viu, gente, essa massa. Olha, gente, eu não falei que uma maçãzinha dava? Dá e fica legalzinho. Ó, o açúcar já está aqui. Eu vou misturar somente 2 colheres, ó, de açúcar.
2,5. Agora vamos lá, 2,5 de açúcar para 1 e mais um pouquinho de 1,5 de canela em pó. Você vai misturar o açúcar e a canela em pó. Mistura, 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 mistura. E nós vamos fazer um processo aqui, ó, rapidinho, ó. Assim, ó, você vai jogando. Olha que belezinha que vai ficando. Ó. Aí você vai fazendo assim, ó, batendo pra ela esparramar. Eu vou pôr aqui depois, porque eu tô com o celular na mão, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Fica muito boa essa receita, gente. Fica show de bola. Lembrando, quem não pode com a farinha normal, use a farinha de arroz. Quer um segredinho para farinha de arroz, se você não tem em casa? Coloque uma xícara de arroz, lava o arroz, coloca em 500 ml de água, uma xícara de arroz e deixa descansar na geladeira. Põe na geladeira e deixa descansar. No outro dia, você coa, bem coadinho, no coadorzinho, numa peneirinha, espera o arroz secar bem e então bata no processador ou no liquidificador. O processador é melhor, vira uma farinha. Sabia que farinha de arroz é assim? Lavou o arroz, botou lá na geladeira, põe de noite. No outro dia tá molinha. Você vai desprezar aquela água, peneirar aquela água e processador para ficar tudo moidinho. Aí você usa no lugar da farinha branca. Vamos ver como é que ficou? É isso aí, ó. Vai ao forno, 180 graus, subo para 200 e asso. Eu paro aqui porque eu não consigo fazer esse vídeo, prolongar esse vídeo. Depois eu